Eu posso fazer um comentário? Sim, claro. Sim. Que na hora que você estava falando sobre essa perspectiva do Uruguai em relação às drogas, e uma superficial pesquisa que eu fiz, apesar dessa regulamentação do uso, o Estado, o governo, ele tem uma força muito grande na quantidade, precisa de um cadastro. Caso a pessoa que faz uso de drogas compre mais drogas do que o permitido por lei, ela é levada, ela é acionada o governo e ela pode ser levada para uma unidade terapêutica. E aí eu queria até descobrir isso em relação ao curso, assim, como é essa lei em relação à maconha no país, no Uruguai, o que é que o Brasil pode aproveitar, assim, dessa nova visão frente às drogas? Bem, a ver se eu compreendi sua pergunta. Você quer conhecer a experiência do Uruguai como assunto da lei e do consumo de drogas hoje no Uruguai. Isso. Ok. Bem, eu acho que, no primeiro lugar, foi muito interessante as ideias prévias que muitas pessoas tinham sobre o que podia acontecer se o Estado liberava, que essa era a ideia original, era a ideia das pessoas, o uso de drogas. Tá? Foi muito interessante, eu estive no centro da discussão no meu país, muitos canais de televisão me fizeram entrevistas, rádios, coisas assim. Eu já estava trabalhando no assunto, e muitas pessoas achavam que quando a maconha fora liberada, todas as pessoas iam a fumar maconha. Que íamos a ter uma juventude drogada todo o tempo. No meu livro, eu escrevi a ideia, eu estava muito interessado com a série Walking Dead, sim? Conhecem a série Walking Dead? Então, e desses comentários me davam para mim a ideia de que essas pessoas achavam que a juventude ia ser como zombies, caminhando nas ruas e fazendo todo tipo de tropelias, todo tipo de delitos. Mas a realidade indicou que não. No começo eu falei duas coisas. Primeira, que a lei de regulação de drogas não iam a terminar, não iam a fazer que o narcotráfico desaparecesse do Uruguai. Compreende? Eu acho que essa lei não ia ser uma solução radical ao assunto das drogas do Uruguai. Mas tampouco, eu tinha claro, que tampouco ia ser o apocalipse. Tampouco ia ser a situação de aumento drástico do consumo. A última investigação, que eu posso compartilhar com vocês depois, da Junta Nacional de Drogas, o organismo retor das políticas de drogas no Uruguai, mostram claramente que o efeito da regulação não foi o ruim que algumas pessoas pensavam previamente, e que tampouco foi uma grande solução ao assunto das drogas na população. Tinha dois efeitos muito importantes. O assunto que eu falei há um rato atrás, não? O assunto de instalar o tema das drogas nas conversações do debate da gente. Neste tempo, se fala de drogas nas escolas, se fala de drogas na mesa familiar, se fala de drogas no grupo de amigos. Hoje, no Uruguai, se fala de drogas. E isso, para mim, é muito importante. E depois, resolveu a situação de grupo não muito grande, mas bem um grupo pequeno, de uruguaios que, tendo a possibilidade, eles preferiam consumir uma droga de boa qualidade e com as garantias que a participação do Estado
davam essa substância. Então, hoje temos uma droga estatal em 2 variedades, com um sistema de venda muito interessante, muito seguro, com um cadastramento muito claro, com diferentes opções. Você pode comprar a droga nas farmácias, você pode fazer uma membresia a um clube canábico, ou você pode ser autocultivador. Até agora é isso, mas, atenção, no fim do ano passado, o governo do Uruguai mudou. Temos um novo presidente, que é de um partido político diferente ao presidente anterior. Então, até hoje, temos algumas ideias de que a política de drogas vai ter uma continuidade, mas não temos certeza. Como o assunto da pandemia, os temas das políticas do Uruguai se foram levando para adelante, não foram atendidas hoje, mas estamos com atenção vendo o que pode acontecer. Está bem, Nayara? Sim? Ok. Alguma outra pergunta ou comentário? Rafael. Bem. Ok. Agora vamos a fazer um trabalho em subgrupos. Sim? Vamos a fazer 2 subgrupos. Tatiana, você está aí? Sandra. Alô? Bem. Cecília, você pode participar só com áudio de um subgrupo? Ok. Eu vou enviar a ela a um subgrupo. Não. Ok. Tudo bem. Vamos agora a fazer os subgrupos. Oh, eu não tenho possibilidade. Norma, você tem possibilidade de seu grupo abaixo? Não. A ver. Auxílio. Momento. Porque eu pensei que me haviam dado atributos de... Eu vou a comunicar-me. A ver. Acá, grupo de WhatsApp. Momento. Bem, alguma outra pergunta? Bem, vamos a continuar com a apresentação mientras eu estou tentando solucionar isso. Norma, si podés irte comunicando con Ana Paula. Sí, perfecto. ¿Sí? Para que me pueda habilitar esto. Bien. Ok. No primeiro assunto, no trabalho de formação e de acercamento a um novo paradigma, sim, tem que ver com uma revisão de minhas ideias sobre as drogas. Então, vamos a começar sobre isso. Vamos a começar sobre
a ideia mais básica que temos sobre o assunto das drogas. Sim? Então, eu vou começar perguntando para vocês o que é uma droga para vocês. Qual é a ideia mais básica, mais clara que vocês têm sobre as drogas? O que é a droga? São todas as substâncias capazes de promover algum tipo de alteração física, psíquica no organismo. Muito bem, Nayara, muito obrigado. Você estuvo estudando para isso, muito bem. Bem, a definição de Organização Mundial da Saúde tem que ver com isso também. Mas que são as drogas? Isso é muito correto. Que mais são as drogas? Que são? Eu humildemente vejo as drogas como um caminho de alívio na realidade daquele ser humano que ele não suporta a carga dele. É um suspiro, eu vejo, que a realidade é insuportável, então a droga tira um pouco ele dessa realidade que ele não suporta naquele momento. Não sei. Uhum. Um caminho de alívio. Muito obrigado, Ana. Que mais são as drogas? Eu vejo também como uma fuga da realidade, uma forma da pessoa transcender daquilo que ela está vivendo, aliviar suas dores, como a colega falou, né? Um suspiro mesmo. Obrigada. Uhum. Obrigado, Tatiana. Maneira de não estar na realidade. Isso. Obrigado. Vejo também como uma espécie de ferramenta de um ajustamento criativo, né, frente a alguma situação, né, alguma pessoa lança mão do uso de alguma substância, né, para dentro das situações específicas, né, que seja para se relacionando com os pares ou realmente como uma aposta criativa frente a alguma situação, a alguma dor, né, alguma questão daquela pessoa, né, ou até mesmo para além do pessoal, a gente tem todo um peso social, cultural, dependendo, né, da enorme gama de possibilidades e substâncias diferentes. Obrigado, Rafael. Muito interessante o conceito de ajuste criativo. Eu tenho muito claro que é um ajustamento, eu tenho muito claro, vamos a falar disso depois. Na caso da adicção, eu não tenho claro que seja criativo. Eu he estado escutando muitas pessoas que falam de adicção como um ajustamento criativo. Eu não tenho claro que seja criativo, mas vamos a continuar falando disso depois. Alguém mais? Acho que tem muita conotação negativa, né? A própria palavra droga, ela tem como a gente usa o adjetivo droga para aquilo que não presta, não serve. Então, acho que essa palavra ainda está muito associada a drogas ilícitas e drogas como crack, a heroína. Então, acho que fala em droga, a gente só automaticamente parece que reflete mais nisso, assim, em uma pessoa já em um estágio de adoecimento psíquico muito grande. Então, a gente não para refletir em níveis mais, talvez, simples, como os fármacos, como o Tilenol, ou como a cafeína, enfim. A gente acha que a droga, a primeira coisa, é a conotação negativa da palavra. Ok. É muito importante isso, e até agora vamos a ver isso, não? A ideia que a maioria das pessoas tem sobre o que é uma droga, né? Vamos a compartilhar aqui. A ver. Isso.
a ideia que as pessoas têm sobre as drogas tem que ver com essa imagem que eu gosto muito de compartilhar. Eu não encontrei uma imagem melhor que isso para representar a ideia que as pessoas têm sobre as drogas. Eu não posso encontrar outra. Mas, para mim, é essa ideia que a maioria das pessoas tem sobre as drogas. O que é que você pode ver aí? O que vem aí? O que vem nessa imagem? Que podem olhar aí? Eu vejo um monstro, assim, assustador, perigoso. Um monstro perigoso. Obrigado. O que mais? Que mais? Que sentem vocês frente a essa imagem? São vários tipos de drogas, né? Tabaco, não sei, bebida ou pílula, injetáveis. Uhum. Essa última aqui, não sei, ó, não Sim. conheço, não sei se eu trabalho, acho que não. Ok. É uma ideia de um monstro que representa muitas substâncias também. Sim? Ok. Essa imagem tem uma forma clara? Tem uma forma definida? Não? Esse é um assunto muito importante. Porque qual é a principal emoção que eu posso reconhecer frente a essa imagem? Qual é a emoção que eu sinto com essa imagem? Vem uma questão de medo, né? Algo, uma repulsa, algo perigoso, né? Interessante como que parece uma construção de vários medos, mas que não dá a forma clara para a coisa. Não é a realidade, né? É o que é até talvez projetado, até acho que tem algo bastante deturpado, né? Até da questão política, e às vezes de ter ou mascarado uma boa intenção de vamos proteger as crianças, né, desse monstro, vamos proteger as pessoas desse monstro, mas ainda assim é algo absolutamente projetado, né, os medos ou claro, tem outros porquês políticos bem mais profundos do que isso, mas está longe de ser a simples realidade, né, a clareza, uma construção da coisa. Absolutamente. Porque a ideia que nós temos sobre as drogas não tem que ver com a evidência científica. Isso que eu mostrei agora não é a droga embaixo do microscópio. Não é isso. A ideia que as pessoas têm sobre as drogas não tem bases científicas. Como tampouco tem essas bases científicas, essa ideia que algumas substâncias são drogas e outras não são tal drogas. Compreende? Quais são as drogas para vocês? Quais? Que drogas conhecem? Maconha, crack, cocaína, até como que o álcool é difícil de entrar nessa definição, mas absolutamente o álcool, A ver, as Rafael, drogas sintéticas. vamos a fazer uma pesquisa agora. Não? Pode ser muito interessante com os participantes para ver quais são as ideias com respeito à substância. Então, eu vou fazer uma pergunta com o assunto que você falou agora. Para vocês, o álcool é uma droga? Você pode levantar a mão se para você o álcool é uma droga? Sim? Ok. Fazemos acordo nisso? Sim. Baixamos a mão.
O tabaco, para você, é uma droga? Mariana? Não é uma droga para você. Muito interessante. No começo deste curso, todos falávamos sobre a droga e pensamos que todos estamos falando a mesma coisa. Mas, agora, caímos na conta de que para algum de nós, o tabaco é uma droga, mas para outros não. Vamos a É porque continuar. eu penso da forma de que a droga causa alguma alteração psíquica e o tabaco não, né? Então, partindo desse pressuposto, não é. Mas Você tem certeza disso, Mariana? O tabaco não produz uma alteração psíquica? quando eu penso em tabaco, eu penso em cigarro. Uma alteração psíquica, assim, não que eu saiba. Bem, Talvez. agora vamos a ver esse assunto. Mas, outra pergunta. Para vocês, a Coca-Cola é uma droga? Não gostou disso, não. Bem. Cecília diz que sim. Ok. Para vocês, a chocolate é uma droga? Não? Sim, Nayara, sim, Rafael, mas para Cecília também? Não temos acordo nisso. Olha, para vocês, as farinhas são droga? Cocaína? Como você diz, harina, farinha, para Trigo. fazer bolos, sim? Não. Trigo. Farinha de trigo. Farinha de trigo, uma droga para vocês? Ok. A cocaína é uma droga? Sim, todos de acordo. A crack também? Ok. Bem. Um assunto muito interessante. Eu Porque conheci essa semana a ketamina. ketamina, isso, bem. Nunca tinha Mas escutado falar. todas as substâncias que o nome, por definição da Organização Mundial da Saúde, são drogas. Uma droga é toda substância que, incorporada num organismo vivo, produz um câmbio, uma muda, em um ou mais de suas funções. Sim? Vocês se lembram que na formação tradicional falavam de pode alterar o sistema nervoso central, pode deprimir ou pode estimular, certo? Mas todas as substâncias têm esse efeito. O chocolate também. O tabaco também. Mas também um assunto importante tem que ver com o síndrome de dependência, de abstinência, perdão, síndrome de abstinência. Você conhece pessoas que têm síndrome de abstinência do tabaco, sim? Mas também tem síndrome de abstinência do chocolate, sim? E de farinha de trigo também. Então, qual é o assunto que algumas das substâncias são claramente drogas e outras não? Que tem que ver com essa diferença importante. Porque para mim algumas substâncias são drogas e outras não. Você que pensa?
Compreende? Por que para vocês algumas substâncias não são drogas? Acho que aquilo que é entendido como droga é algo mais distante, né? Acho que eu vou dar um pouquinho de spoiler do livro, mas a droga é como aquela do outro, né? E, por exemplo, essa questão do trigo, né? Achei bem interessante. Eu vivi há algumas semanas atrás um experimento, né, de substituição do trigo e fiquei impressionado, nossa, como que de fato é tão presente e eu não sei se eu posso chamar de vício, mas como que naquele momento em que eu quebro e que seja como um pão com trigo, alguma coisa assim, a saciedade muda, a forma como que você quer buscar aquilo ali de novo muda, né? Então, como que a droga acaba indo para aquilo que é externo, que é prejudicial, acho que tem uma carga de estigma muito mais forte do que a coisa em si, né? Isso. Mas qual é o outro assunto? Mariana, por que para você o tabaco não é uma droga? O cigarro, por que não é uma droga? Então, é porque eu parti daquilo que eu tinha dito naquela hora, que não causa uma alteração psíquica como, sei lá, cocaína. Mas pensando em abstinência que causa uma dependência, é. Ai, não sei, eu tô confusa. Bem, não, tudo bem, Mariana, tudo bem. Muitas pessoas acham que o tabaco, o álcool não são drogas. Mas, O álcool eu vejo como, mas o tabaco não. não. Eu via. Né? Você fuma? Não. Não. Tem pessoas a seu redor que fumam? Sim. Sim, ok. Elas são aditas para você? Uhum. Sim? Sim. Então, por que não é uma droga? Sim. Não? Uhum. Isso. Eu acho muito interessante esse assunto, não? Porque diz as vozes que falam de ajuda às drogas dependentes, de terminar com as drogas, de a guerra contra as drogas, poder ajudar os drogas dependentes, são pessoas que muitas vezes não têm claro que elas também são consumidoras de drogas. A grande parte da população somos consumidoras de drogas, legais ou ilegais. O café é uma droga. E é uma droga que gera problemas às pessoas, igual que o chocolate. Mas nossa ideia, como eu escrevi no meu livro, é que um assunto que faz que, para mim, algumas substâncias são droga e outras não, tem que ver com quê? Com meus consumos. Tem que ver com minha experiência com a substância. Compreende? Então, pensar que as drogas são o que o outro consome é um erro importante. E nesse trabalho de acompanhar as pessoas que usam drogas, é muito importante não estar na vereda de frente, não estar do outro lado, sino ter claro que nós também consumimos drogas por motivos muito similares ao que os aditos consumem. Pode ser que algumas pessoas tenham um problema com as drogas. E eu posso acreditar que não. Eu acho que não, mas eu também posso estar fazendo um engano para mim. Mas a ideia
de que as drogas são o assunto do outro, um problema de outro. Minha família não tem problema com as drogas, na minha casa não temos drogas, me falou uma pessoa há uns anos atrás. É uma ideia que gera muita divisão, muita distância com aquelas pessoas que eu tento ajudar. Então, eu acho que eu vou começar, tá? A gente estava compartilhando, foi muito legal escutar o que a Nayara tinha para dizer, né? E sobre a experiência dela. E a gente estava conversando muito sobre os grupos, né? E o individual, a diferença que a gente sente no tratamento em grupo, no individual, essa necessidade de lidar com o grupo, porque parece que o grupo dá um estímulo a mais, né? Isso que eu sinto na minha prática. E eu acho que vai enriquecendo o tratamento, né? Esse trabalho em conjunto. É isso. Obrigada. obrigado, Tatiana. Nayara? É interessante porque a gente conversando sobre isso, a minha experiência é mais grupal e ela faz atendimento individual, né? E a gente começou a conversar sobre será que nesse caso de dependência química é mais interessante de determinada maneira? E aí a minha experiência foi legal porque eu estagiei em uma comunidade terapêutica e eu via muita raiva, era tudo sobre droga, os grupos, toda a facilitação era nessa angústia em torno de drogas. Quando eu fui estagiar no CAPS-AD, né, pensamento SUS, outra visão, o grupo não era sobre droga, era sobre a vivência particular de cada um em qualquer questões da vida. E você via, né, que a droga, ela muitas vezes era só aquele sintoma mais aparente que explodia, porque tinham muitas outras questões que levaram o indivíduo até fazer o uso, né? E eu estava dizendo para a Tatiana que eu sentia que no grupo era muito interessante porque as pessoas se percebiam vivenciando coisas muito semelhantes. E eu sou muito suspeita porque eu adoro terapia grupal, adoro psicoterapia de grupo. Eu falo assim, eu sou super a favor de, nesse caso, de dependência química, a terapia grupal. Mas eu também percebo que muitos membros tinham uma demanda de fala muito expoente, né? Que precisava desse acolhimento individual. E a Tatiana estava falando da experiência dela na clínica individual, da importância, principalmente por questões de comorbidades que ela citou, né? Que ela falou sobre depressão, transtorno bipolar, enfim, e abriu minha mente também em relação a isso. A gente estava fazendo realmente esse contraponto. Foi uma conversa muito legal. Obrigado, Nayara. Alguém mais para compartilhar? Ok. Alguém mais gosta de compartilhar o que falou o nosso grupo? Bem, a última coisa que falava a Nayara, não? O assunto de as drogas como sintoma, como o assunto das drogas vista além das drogas. E é um assunto muito interessante. Eu acho que isso é a essência do nova visão sobre as drogas. Vamos agora a ver que durante muitos anos todos estávamos convencidos de que o que fazia que uma pessoa seja adicta tem que ver com seu consumo de drogas, que as drogas fazem adicta as pessoas. O poder das drogas são o que
faz que as pessoas desenvolvam uma adicção. É muito certo que em muitas propostas terapêuticas o tratamento está baseado nas drogas e tudo gira em torno ao consumo. Em muitos grupos só se fala de drogas, tá? Mas em outros tem um espaço para falar sobre outras coisas. Por quê? E isso é um assunto importante que eu gosto muito de repetir, é que os aditos são a coisa mais parecida às pessoas. Porque as pessoas que usam droga também são pessoas. E lhe passam coisas que também nos passam a nós. Não são diferentes à maioria de nós. Também tem características comuns a todos nós. Então, isso por um lado. O assunto do tratamento grupal ou tratamento individual, não? Eu acho que ambas opções são muito bons. Eu acho que o grupo tem uma potência muito importante e é uma experiência de troca no modo de fazer vínculos. Por isso é muito bom, é muito eficiente o trabalho com grupo. Também é certo que não todas as pessoas têm vontade de trabalhar em grupo. Especialmente em cidades pequenas, cidades onde todos nos conhecemos, todos nos vemos na rua, nos outros espaços. O trabalho grupal muitas vezes não é muito aceitado, porque eu não gostaria de compartilhar meus dores, meus medos e minha vida em presença de pessoas que eu depois vou a ver em outros espaços. Compreende? Então, eu acho que os dois são muito importantes e podem ser muito efetivos. Sua efetividade não tem que ver só com se é grupal ou é individual. A efetividade no tratamento tem que ver com que é o assunto que o tratamento enfoca, que é o assunto que a olhar da proposta tem. Então, nosso olhar sobre as drogas e sobre as pessoas que usam drogas tem muito que ver com nossa formação e nossas ideias. Sim? O assunto das drogas tem muito que ver também com nossos medos. Então, vamos a compartilhar alguns dos principais paradigmas sobre o consumo de drogas. No primeiro paradigma que podemos pensar desde o tempo mais cercano, o uso de drogas está em todas as culturas desde o começo do tempo. Isso é assim. Mas, no primeiro paradigma, que tem que ver com um enfoque das drogas, podemos ubicá-lo na antiguidade com a ideia de que o uso de drogas faz parte do vício. É um vício. Não é casualidade que até hoje, no Brasil, no idioma português, a palavra que representa principalmente o uso de drogas é vício. É certo ou não? Vocês falam de vício, que é uma palavra que tem uma conotação moral e religiosa muito forte. O adicto é um vicioso. É alguém que, desde seu consumo, perde toda a referência da vida social.
Depois, podemos olhar o paradigma do pecado. No paradigma do pecado, os demônios da droga entram na pessoa. Se você conhece muitas propostas de reabilitação, você vai achar que muitos tratamentos têm uma similitude importante com as técnicas de exorcismo. Sim, compreende? Com a ideia de que os demônios entraram na pessoa, estão dentro da pessoa. Muitas vezes as pessoas pensam que o adicto é alguém que não pode responder por ele mesmo. Ele não é capaz de ter consciência e domínio sobre suas ações. Muitas vezes, as pessoas que são vítimas da violência no hogar, elas muitas vezes são mulheres, dizem que quem me bate para mim não é meu esposo, não é meu namorado, é a droga, é álcool. A droga é álcool entrou na minha namorado e aí ele me bate. Compreende? Meu filho me rouba, meu filho vende minhas coisas, não porque ele seja malo, mas é a droga que entrou nele. E não é ele, é a droga. É uma ideia muito similar a essa ideia de possessão demoníaca. Então, depois da ideia paradigma do pecado, vamos a encontrar na história o paradigma do crime. O adicto é um delinquente, é um criminoso. É alguém que faz um crime para conseguir a droga, mas também a droga é a causante de sua conduta criminosa. A droga faz que boas pessoas virem em delinquentes. Essa ideia tem uma ressonância em vocês? Você faz acordo com essa ideia? Sim, não? Muitas pessoas falam disso. Eu tive há uns anos atrás uma charla com juízes e advogados aqui na minha cidade sobre o assunto de muitas pessoas que caíram na justiça por delitos e eles diziam com muita claridade: eu não sou um delinquente, eu sou consumidor de drogas. Foram as drogas as que me faz fazer esses delitos. Então, uma discussão muito interessante, porque desde esse paradigma, isso tem uma lógica. A pessoa não é responsável de sua conduta. A responsabilidade, um conceito muito importante na gestalterapia. Mas, desde este olhar, o adicto não é responsável. Então, os juízes, os advogados, os fiscais, muitas vezes deixavam em liberdade ou trocavam a cárcel por um tratamento que muitas pessoas nunca realizavam. Então, eu falei para eles com muita claridade que não é a mesma coisa. Não todas as pessoas que cometem delitos fazem delitos por seu consumo de drogas. É mais, uma muito pequena porcentagem. Compreende? E um estudo muito interessante aqui no Uruguai indicou que qual é a principal droga usada para delinquir.
qual é para você a principal droga para fazer um delito? Qual é a sua ideia? Acho que o crack tem muita essa força de delito, marginalização. Aqui no Brasil eu sinto muito forte o crack. O crack. Aqui muita gente pensa que é a pasta base. Pasta base é uma cocaína fumável, que é o mesmo tipo de droga, na ideia das pessoas, que o crack. Toda a sociedade tem drogas, mais drogas que qualquer outra. Não? Uma droga de espanto público, uma droga de alarma pública. Isso aqui, quando você faz essa pergunta que eu disse ao princípio, não? Que é quais são as drogas? A primeira que nombre no Brasil, o crack, no México, cristal, no Argentina, o paco, no Uruguai, pasta base. Mas a principal droga consumida na ocasião de um delito no Uruguai é o álcool. Compreende? Mas, para muitos, é a pasta base que vira boa gente em delinquente. E não é assim. Mas, se tem alguma pergunta ou alguma aportação, você me diz. Sim? Então, neste paradigma, em realidade, é um paradigma que foi construído desde uma estratégia política, econômica e global. E vamos a tomarnos um tempo para ver isso. Porque esse é o paradigma onde muitas pessoas foram formadas. É um paradigma que tem que ver com essa imagem. Com uma droga que é um monstro que faz uma ameaça muito importante, que também tem que ter um defensor. Tem que ter alguma pessoa que faz uma defesa para que esse monstro não nos ataque a nós. E o principal defensor tem que ver com os Estados Unidos da América. A ideia da guerra contra as drogas e esta ideia deste monstro perigoso é um invento dos Estados Unidos. Um invento que começou muito tempo antes, mas que eu vou compartilhar com vocês algumas ideias desde os anos 30, aproximadamente. Onde essa pessoa, que é Harry Anslinger, diretor do Gabinete Federal das Drogas Narcóticas dos Estados Unidos, nos anos 30, tuvo o encargo de gerar delitos para controlar minorias raciais. Sim, compreende? As principais minorias raciais que moravam nos Estados Unidos nos anos 30 eram negros, hispanos e filipinos. Muitos filipinos que muitos anos antes haviam entrado nos Estados Unidos para a construção de as vias do trem. Então, minorias raciais que começavam a ter muito poder. Então, eles necessitavam um delito para fazer um controle deles. Então, esse senhor, mas o governo dos Estados Unidos, mas o Senado também, geraram o delito de consumo de maconha. Até esse momento, o consumo de maconha nos Estados Unidos e em grande parte do mundo era legal e socialmente aceitado. Esse é um assunto importante que temos que ter em conta. Em algum momento, as drogas estiveram muito integradas na vida social das pessoas. A ideia de fazer uma proibição de maconha
não foi uma resposta científica, não foi uma resposta de investigação, foi um intento político e econômico de fazer esse controle. E eu sempre gosto, aqui, Rafael, vai haver algo que eu já compartilhei, e sempre gosto muito de compartilhar, que tem que ver com uma frase de Harry Anslinger, que para mim tem muita claridade e muita atualidade. Muita atualidade. E foi dita nos anos 30. A frase é: existen 100.000 fumantes de maconha en Estados Unidos y la mayoría son negros, hispánicos, filipinos y artistas. Su música satánica, jazz e swing, é o resultado do uso de maconha. Essa maconha leva mulheres brancas a buscar relações sexuais com negros, artistas e qualquer outro. O que pensam vocês dessa frase? O que pensam vocês? Muito preconceituoso. Muito preconceituoso, Tatiana. Sim, Rafael? É assustador como uma frase dos anos 30 é tão atual. Muito atual. Muito atual. Infelizmente, acho que aqui no Brasil, muitas partes do mundo, mas no Brasil está muito escancarado, muito claro de ver, né, como que esse paradigma está fortíssimo e como que é ligado realmente com essa questão socio-racial, né, e em cima do medo e absolutamente sem bases do fenômeno, sem bases científicas, né. Teve um último relatório produzido pela Fiocruz, né, uma grande instituição brasileira, fez uma pesquisa nacional, acho que vocês conhecem, né, fez uma pesquisa nacional sobre o uso de substâncias no Brasil, e essa substância não foi feita, essa pesquisa não foi aceita, né, pelo governo brasileiro, né? Não, isso aí não está certo, deixa de lado, porque ela não corroborava com esta visão. Ela mostrava que não é esse problema todo que pinta, né? E como que esse problema todo tem uma carga de força política muito grande, né? Então não fazia sentido. Então, como que o que é tão parecido hoje com a questão dos anos 30 era a ferramenta política disso, a força política que tinha em cima dessa dita sociedade tradicional daquela época e de agora também, né? Com certeza, Rafael. Sim. Eu escutei isso também. Foi muito interessante, mas muito difícil para vocês. Ter um governo que faz isso, não? Que diz, não, a evidência não é certa. Não? Mas todos os governos têm uma mirada particular sobre o assunto. Porque o assunto das drogas tem muito que ver com a política. Um autor que eu gosto muito aqui do Uruguai, que ele já morreu, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz: a droga é o que o governo, o que cada estado define como droga. A droga é definida por cada estado. A substância que cada estado diz que é uma droga, é isso uma droga. Sim? E tem muito que ver, porque o assunto das drogas tem muito que ver com política social, com liberdade, com direitos humanos. É muito interessante. Obrigado, Rafael. E demais? É muito atual para mim, tem muita atualidade, porque tem uma ideia que muitas pessoas
sostienen y compartillan. Muitas. E é a ideia de que as drogas faz fazer coisas. Que as drogas faz as pessoas fazer coisas que elas ou eles não fariam. Compreende? A ideia de que uma mulher branca só teria relações sexuais com um negro se fuma maconha. É a maconha a que faz que essa mulher tenha relações sexuais com negros, hispanos, artistas, qualquer outro. E é uma ideia muito atual. Vamos escutar aos namorados, as namoradas, as mães, as pais, muitas vezes, dar a responsabilidade dos actos de seus filhos ou seus esposos num consumo de droga. É a droga a que faz que meu filho deixou seus estudos. É a droga a que faz que meu esposo me bate. É uma ideia muito forte hoje. É uma ideia que não é real. É uma ideia equivocada. Faz acordo com isso? Ou mais ou menos? Sim, a gente até escuta de muitas mulheres que sofrem violência doméstica dizerem, ele só me bate quando ele está bêbado. E aí fica nessa dificuldade do relacionamento, né? Porque acredita que a pessoa não é assim, mas quando ela ingere o álcool, aí ela se torna uma pessoa diferente. Então, é bem complicado desmistificar algumas coisas também dentro desses relacionamentos abusivos por conta disso. ¿Se entrecortó lo último o solamente a mí? Travou um pouquinho. Se travou um pouquinho. A última Travou coisa. foi a dificuldade de trabalhar com as mulheres no empoderamento dentro das relações abusivas, porque muitas chegam com esse discurso de que a questão é a droga, não é o marido em si. Não, ele só me bate quando ele ingere álcool. Então, por isso, então a gente tem que tirar o álcool. E não, na verdade, trabalhar a família, né, a dinâmica familiar e esse sujeito, né? Que está adoecido, de forma, enfim, está para além de uma questão do uso da substância. E aí sempre entra muito, assim, eu percebo muito forte a questão familiar e a dinâmica no uso da substância, porque não se trata daquele indivíduo que faz o uso daquela droga, mas do núcleo familiar dele, que muito provavelmente também está, relações são conturbadas. Isso. Há uma frase que eu gosto muito também, que diz: toda sociedade gosta de pôr em objetos seus medos e suas dúvidas. E depois tenta aliviar seus medos separando ou alejando-se do objeto. Compreende? A droga é um conceito que permite que muitas pessoas ponham nele todos os seus medos, suas inseguridades. E a fantasia é que se a droga está longe de minha família, de meu lugar, eu estou a salvo. Uma frase muito comum nas mães, quando vem a meu consultório, é: a droga entrou na minha casa. Não? Muito interessante, porque a droga há muito tempo que está em sua casa. Não só quando seu filho começou a fumar maconha. Então, para mim é muito importante entender que essa ideia das drogas tem que ver com essa lógica da guerra dos Estados Unidos. Mas também vamos a ver algumas capas, alguns desenhos
de películas da época. Porque, como vocês sabem, o cinema nos Estados Unidos sempre foi muito importante na transmissão conceptual e cultural. Durante a Guerra Vietnã, a maioria das películas dos Estados Unidos tinham que ver com a guerra, como uma ideia sobre a guerra que o governo e as instituições dominantes dessa época gostavam de transmitir às pessoas. Então, isso é um cartel dos anos 30, 40, aqui. Aí podemos ver um monstro verde, não? Que seria o humo da marihuana, da maconha. E uma mulher muito frágil, muito sensualizada também, abandonada aos braços do demônio da droga. E eu gosto muito da frase: "Se uma rede cruel com seus braços ao redor de seus filhos." A ideia de que a droga vai fazer um ataque a meus filhos. Uma fumaça do inferno. Este é outro cartel, também da época, que é o assassino da juventude. Também uma mulher muito sensual. As drogas têm um aspecto erótico também, muito interessante. E bem, também se transmitia com isso. Isso é meu preferido, meu cartel, meu desenho preferido. Eu adoro isso, por muitas razões. Como algum aluno me falou alguma vez, eu não tenho claro se essa é uma publicidade a favor da maconha ou em contra da maconha. Não? Orgias estranhas, paixões desenfrenadas, festas selvagens. Meu aluno dizia: eu gosto disso, eu quero isso. Não? Mas há outro assunto muito interessante. A ver se vocês fazem conta disso. A ver. Qual é o assunto muito particular, interessante e curioso nesse cartel? Não? Pode ver? Ok. Para mim, a mais curioso deste desenho tem que ver com a parte de arriba, com a ideia de uma maconha injetável. Não? Eu não conheço uma maconha injetável. Vocês? Eu não conheço nenhuma pessoa que usa uma maconha intravenosa. Nunca. Então é muito interessante essa imagem para mim. Ok. Que interessante do injetável, né? Como que ali um homem injetando na mulher, né? A mulher numa posição ali sem poder fazer alguma coisa e o outro vai lá e injeta nela. Não foi a minha vontade, né? Alguma coisa externa que vem a mim e vem causar tudo isso. É a ideia de que o poder da droga não a tem a pessoa que usa. Compreende? Todos esses exemplos e muitas ideias, não é a pessoa a que gosta de usar droga, é a droga que atrapalha na pessoa. É outra pessoa ou é a droga a que me faz consumir droga. Ideia muito atual até agora. Então,
A ideia também, e o conceito da guerra contra as drogas, tem que ver com esse senhor. Nos anos 70, a ver, você se lembra, anos 70, anos 80, no mundo estava fazendo uma muda muito importante. Nesses anos, qual era o principal inimigo dos Estados Unidos e do mundo? Qual era? O principal. Nayara? Eu fiquei com vontade de falar, mas eu fiquei com medo de errar. Mas eu pensei em relação às drogas no Pablo Escobar nessa época. Não sei se era essa a pergunta. Não, Paulo Escobar, todavía los 70, eu acho que estavam em seus começos. Eu não tenho muito presente as datas, mas nos anos 70, o principal inimigo do mundo, e alguns anos anteriores, era o comunismo. Se lembra? Vocês são todos muito jovens, isso é certo, mas no comunismo, o urso rosso, o urso rosso... Vermelho. Vermelho, obrigado, Rafael. O urso vermelho era o principal inimigo da humanidade. Você se lembra todo o assunto também que tem que ver com Cuba, na Rússia, o poder da União Soviética fazia que todo o armamento e todo o poder militar dos Estados Unidos estava enfocado no contenção e no combate ao urso rojo. Quando, no começo dos 70, a URSS começa a perder poder, empieza a estar cada vez com menos poder, foi muito importante para os Estados Unidos buscar outro inimigo. Quando a ameaça vermelha já não era uma ameaça, Estados Unidos procurou outro inimigo. E o inimigo que encontrou foi as drogas. Richard Nixon, num discurso, nos anos 17 de junho de 71, disse uma frase que para mim é muito importante. O abuso de droga é o inimigo dos Estados Unidos. Por que é importante? Eu acho que nesse momento Nixon otorgou às drogas uma corporalidade e uma animidade que não tinha até o momento. Por quê? Porque até esse momento, os inimigos dos Estados Unidos eram as pessoas. Os principais delinquentes, os principais criminosos, a máfia, eles eram os inimigos. Mas agora uma substância, esse monstro, sem uma forma certa, foi declarado o inimigo dos Estados Unidos. Mas outro presidente, no ano 1932, faz um passo mais nessa ideia. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, também falou de um vírus do crime especialmente cruel e foi a primeira pessoa que falou de uma epidemia de drogas. Hoje, neste momento histórico que estamos vivendo todos, temos claro o poder da ideia de um agente infecto-contagioso. Hoje, o coronavírus é um inimigo que ha feito parar todo o mundo e que é uma ameaça que ninguém de nós tem claro onde está. O principal medo que as pessoas têm sobre o Covid
tem que ver com que o Covid não tem uma forma que eu posso antecipar, eu posso ver já. Se eu não tenho muito medo aos hipopótamos. Por quê? Porque eu posso ver claramente onde está um hipopótamo. E se eu miro aqui, se eu olho aqui, eu não vejo hipopótamo, eu posso estar tranquilo. Mas, com os vírus, é muito diferente. Eu não sei se meu amigo, minha amiga tem o Covid. Então, eu estou muito atento e muito nervoso e com muito medo. Com as drogas, acontece algo muito similar. As drogas não têm uma forma definida. As drogas podem estar em qualquer lado e meu filho está exposto às drogas e em qualquer momento pode virar um adicto. Esse é o poder do conceito de agente infecto-contagioso. Faz sentido para vocês? Sim? Eu não sei se no Brasil é similar, mas no Uruguai e em outros países também, é muito frequente escutar falar sobre na minha escola não tem drogas, não há drogas. As drogas estão fora de aqui. Eu saquei a meu filho de esse clube porque nesse clube havia muita droga. Eu não deixo que minha filha seja amiga de esses jovens, porque esses jovens consumem drogas e podem contagiar ela. Sim? É uma ideia muito forte e muito atual que aumenta o medo sobre as drogas. Ok. Vocês conhecem essa senhora? Não? Essa senhora foi Nancy Reagan. Nancy Reagan foi a esposa de Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, e foi a cara visível de uma campanha a nível global com a ideia de proteger as pessoas sobre as drogas. Essa campanha foi Just Say No. Vocês conhecem essa campanha? Alguém não conhece essa campanha? Ok, Ana, Mariana, ok. Vocês sim conhecem essa campanha. No Brasil, a campanha foi nomeada como Drogas Diga Não. Conhece agora? Por supuesto. Eu viajava antes do Covid. Em todos os países, eu tentei conhecer como essa campanha Just Say No se implementou nesses países. Em todos os países tem uma forma diferente, mas o conceito é a mesma coisa. Foi uma campanha global, foi uma campanha em todo o mundo, que acompanhou a ideia da guerra contra as drogas desde um olhar pretendidamente social e sanitário. Mas a campanha Diga Não, Drogas Diga Não, foi uma campanha que gerou muitos danos, muita confusão no entendimento das pessoas que consumem drogas. E instalou em nós ideias muito erradas. Eu vou falar só de dois. Primeira coisa, a ideia de que eu posso fazer um diálogo com um objeto. Não? Só diga não.
a ideia de que hipertenso vai melhorar os valores de sua pressão arterial só dizendo não a sal, não? A alimentos com sal. Imagina prato de batata frita. Sim? Se diz assim? Batata frita com sal. Muito rico. Eu agora já estou com fome. Mas, não? Então, a pessoa com hipertensão tem que olhar esse prato e só tem que dizer não. E já. É muito fácil. E essa é a segunda ideia errada, injusta e muito perigosa que essa campanha puso em nossa mente. A ideia de que os adictos são pessoas muito frágeis. Os adictos não têm vontade. Como falam em México, são flojos. O adicto é uma pessoa que não tem vontade, não tem força de vontade e só por isso é adicto. E essa é uma versão muito errada. A ideia vem de a frase just say no, solo dile não, só di não. E essa ideia de que deixar as drogas é muito fácil. Por que você não deixa as drogas? Por que você não deixa de consumir? Se é fácil, você tem que ter força da vontade. Você pode. E isso para mim é um erro muito importante e ha gerado danos em nossa possibilidade de ter um vínculo com o usuário das drogas. A ideia de que o adicto é adicto só porque ele quer. Só porque tem ganas de ser adicto. Tudo bem até agora? Algum comentário? Alguma ideia? Gostam de compartilhar algo? Acho que é uma tentativa de pegar um fenômeno complexo, né, e deixar ele o mais básico possível. Acho que é aquilo mesmo que o Herman falou, de colocar todos os medos e inseguranças em algum objeto, e daí tira-se esse objeto na fantasia desses medos e inseguranças irem embora junto, né? Exato. Então, nesse mesmo momento, neste ato público que eu estou falando agora, vamos a fazer o lançamento de uma nova campanha de saúde pública, onde vamos a fazer prevenção sobre um elemento que faz que muitas pessoas vão morrer neste ano e que é um problema de saúde pública muito importante, que tem que ver com a hipertensão, tem que ver com a obesidade, tem que ver com os problemas do alimentação. Então, neste mesmo ato, eu vou fazer o lançamento de nossa nova campanha sanitária. É a mesma lógica. Compreende? É a mesma ideia. Vocês se riem, eu não tenho claro porque vocês se riem, porque a linguiça pode matar vocês. Sim? Bem, essa mesma ideia, assim de ridícula. Compreende? Bem. Então,
no próximo paradigma, quando eu comecei a trabalhar, eu fui nos anos 95, eu trabalhei como consultor para o Instituto Americano da Criança, um organismo da OEA, onde eu estive trabalhando, fazendo atividades de prevenção, de promoções com o assunto. E estamos num momento de troca de paradigma, onde estamos todos muito felizes de que as principais organizações mundiais reconheciam a adicção como uma doença. Um adicto era um doente. Não era um criminoso, não era um viciado, não era um possuído, não era um pecador, era um doente. Então, como todo doente, temos que ter um olhar muito mais amoroso, muito mais respeitoso, compreender que o adicto não era responsável de seus atos, porque ele é um doente, tinha uma doença. Se você tem uma doença, você tem que pode ser? Você tem um dengue, você não é responsável. Você vai estar na cama, fazendo suas necessidades na cama, tudo assim, muito sujo, mas você não é responsável, você tem dengue. Você estava caminhando na rua e vem um mosquito, Aedes aegypti, picou você e você tem dengue. Você não é responsável. Com as drogas era a mesma lógica. As pessoas foram atrapalhadas por a droga, foram contagiadas. E o adicto não tem responsabilidade sobre seus atos. E também, o único enfoque sobre um adicto tem que ver com o sanitário, com o médico principalmente. O poder nos tratamentos, nos anos 90, até pouco tempo, los tinham os psiquiatras. Só os psiquiatras eram os máximos, quem tinha as máximas possibilidades de tratamento. Todos os centros de tratamento eram dirigidos por psiquiatras. Porque, até hoje, muitas pessoas pensam e argumentam e sostienem que a adicção é uma patologia mental. Até hoje, a Organização Mundial da Saúde diz que a adicção é uma patologia, é uma doença. Sim? Então, como toda doença, é o aparato médico o responsável do tratamento. Muitas pessoas falam de uma enfermidade neurológica, falam de o assunto do cérebro. Desde este paradigma, o poder do tratamento lo tem só quem trabalha no âmbito da saúde, mas só desde o enfoque médico. Desde esse enfoque, o adicto é um doente, é impotente, você não pode fazer nada com sua enfermidade, tem que ser um outro quem faz uma cura para você. Você é contagioso e perigoso para a sociedade porque você tem uma enfermidade contagiosa. Você tem que ficar aislado, isolado. Seu tratamento tem que ser fora do lugar onde você mora, de sua cotidianidade. O adicto não é responsável por sua dependência.
E desde esse paradigma, o tratamento tem que ser residencial e de longa permanência, muitas vezes com pessoas sem competências formais. Muitas comunidades ou centros de tratamento não têm profissionais. Só tem ex-adictos ou pessoas com muito boa vontade. Muitos desses centros não têm relação com o sistema de saúde, não há um trabalho coordenado com outros sistemas. Só estão baseados na abstinência, porque se você tem dengue, o objetivo é que você saque o dengue, o vírus, para fora. Então, com as drogas é a mesma lógica. Você não tem que deixar as drogas e que as drogas não voltam a entrar em seu corpo. E só assim você se pode curar. E o que eu gosto de chamar uma atitude confessional. Quer dizer, com a ideia de que o mundo está com pessoas boas e pessoas malas. A droga é mala, ruim, e nós somos as boas pessoas. Sim? Bem. Dá para compreender a ideia? Sim? Alguma pergunta até aí? Eu fiquei com uma sensação assim, não sei, um certo incômodo, não sei se é essa a ideia, de diferenciar a questão dela não ser uma doença, de fato, que incapacita e desresponsabiliza o indivíduo. Beleza, ok. Mas, ao mesmo tempo, existe um adoecimento psíquico nas pessoas que fazem o uso abusivo dessas substâncias, porque existe um adoecimento mental, existe assim, pelo menos no que eu experienciei, não sei se foi só porque a minha experiência foi realmente em instituições de saúde mental, e aí para mim era muito visível esse uso abusivo relacionado ao adoecimento psicológico, ou se... Entende minha dúvida? Eu não sei se eu estou conseguindo... Eu acho, sua pergunta é, toda adicção tem que ver com uma doença mental? É isso? Compreendi? Acho que nem eu sei, mas eu acho que é isso que eu tô parando para pensar agora, na verdade. Ok. Se eu compreendeu, você diz que uma adicção só pode ter lugar numa pessoa com uma doença mental. Ah? Não, você não disse isso. Não quero dizer, por exemplo, se eu tenho depressão, então eu vou fazer o uso. Não estou querendo dizer que porque eu tenho um problema mental, tenho um transtorno, logo faço uso. Não, mas eu quero dizer que as pessoas que fazem uso abusivo, elas estão adoecidas psicologicamente. Não é uma coisa que, tipo, porque elas estão adoecidas, elas buscam as drogas. Não é isso. É porque o nível de confusão, de estresse, de dificuldade nas relações é tão grande que é muito perceptível esse adoecimento psíquico da estrutura, da dificuldade de se posicionar, da dificuldade de, enfim, a paralisação. Eu vejo vários sintomas relacionados quando o uso é abusivo, assim. Ai, não sei, agora eu tô com... Ok. Essa ideia, a ideia é revolucionar todas as ideias sobre as drogas. A ideia é que vocês se permitam olhar diferente e revisar essas ideias, né? Mas o que você fala, Nayara, eu escutei muitas vezes. Muitas pessoas falam disso, não? Um adito é um doente mental, um adito é alguém que tem... Falam de um cérebro adito, eu também escutei isso. Eu escutei sobre a personalidade aditiva. Então, vamos a ver, não? Eu gostaria de poder compartilhar estes encontros
não para que nós dizer a vocês que é o que vocês têm que pensar, nem dar uma revelação. Só caminhar juntos num caminho de construção, um caminho de revisão de nossas ideias sobre o assunto. Onde muito trabalho tem que ver com uma desaprendizagem das coisas que fomos aprendendo no tempo. Eu acho que sim, que pode ter que ver muito com umas doenças, doença mental. O uso de droga tem que ver muito com a situação social das pessoas, tem que ver muito com sua história. Bem, vamos vendo. Alguma outra pergunta? O aporte? Quando a gente pensa na relação do uso das drogas e quando uma pessoa já tem um uso abusivo, né, que perde as capacidades, a gente pode interditar, né? Eu não sei como é aí, mas aqui no Brasil a gente interdita a pessoa, né? Porque ela não tem capacidade para administrar os bens e os atos da vida civil, que são os mais simples possíveis. E aí, fazendo essa junção entre o direito e a psicologia, é a mesma distância que tem entre a psicologia e a medicina, eu vejo, e da psicologia com o direito. Não sei se é nesse sentido, porque eu vejo que as pessoas que abusam ao muito tempo da droga, elas adquirem, se não tinham antes, elas adquirem algum tipo de doença mental. E aí sim elas precisam de um acompanhamento mais próximo de um psiquiatra, de um neurologista. E quando fica antes disso, elas ficam à mercê mesmo da sociedade. Quando chega no ponto de ter que interditar ou procurar alguma ajuda, já é talvez um ponto que não há muito que ser feito, assim, para diminuir o uso, ou para compreender esse uso, ou explorar essa responsabilidade, explorar, como o Rafael muito falou na nossa conversa, o campo todo em que ela está inserida. Não sei se eu falei bobagem, foi o que eu pensei na hora que você terminou a sua fala. Não, você falou muitas ideias também que eu escuto com muita frequência, mas também são ideias que eu gostei muito de revisar em mim. A ideia de que um adicto não tem cuidado ou não pode ter uma claridade em seus atos. Não? Neste país, hoje, temos uma discussão, mas foi uma discussão que, num momento, foi saldada, que foi resuelta, que tem que ver com internação compulsória. Eu sei que em Brasil é um assunto muito importante, no México também. México, eu sei que em Brasil também, mas há pessoas que têm um negócio com o sequestro dos jovens que consumem drogas para fazer uma internação nos centros de tratamento. No Brasil, é muito frequente que, se você tem um filho que usa droga, pode vir alguma, o que eles chamam de padrinos espirituais no Brasil, não? Padrinos espirituais, que são pessoas muito grandes, muito fortes, que falam com você e dizem, seu filho usa droga, seu filho vai virar adicto, seu filho vai morrer na rua, se você gosta, nós vamos a fazer-nos cargo dele e vamos a curá-lo das drogas, vamos a sacar ele das drogas. Você só tem que firmar aqui. Não? Então, você firma um consentimento e eles
uma noite qualquer, quando seu filho está na rua, eles vão, agarram ele, sequestram, metem num carro e lo levam a uma fazenda, algum lugar longe, e tem aí preso, ¿no? con guardias, con armas muchas veces, y eso es un secuestro. Aqui estamos nessa discussão, eu acho que é uma discussão interessante, mas que já há muita evidência científica de que o adicto não vai fazer uma reabilitação compulsória, não tem nada que ver uma reabilitação com um sequestro, sim? Então, muitas vezes a ideia de que um adicto perde sua capacidade tem mais que ver com que o adicto não faz o que eu gostaria que façam, que haga, não? Que fez, o que eu gostaria, mas ele não hace. Ele não deixa as drogas, ele não deixa seus amigos, ele não faz. Então, para mim, ele não está no uso de suas faculdades. Um adicto pode estar numa situação de intoxicação, e não só um adicto. Todos nós, tendo uma intoxicação, não temos uma clara capacidade de resposta. Compreende? Mas só em intoxicação. Um adicto às drogas não está todo o dia intoxicado. Tudo, as 24 horas do dia. Não. Não. Tem momentos onde usa drogas, mas também muitos desses momentos não são momentos onde ele perde a referência do mundo real. Compreende? Se isso acontece, é muito perigoso e ele morreu num pouco tempo. Se eu penso, por meu consumo, que esse carro que vem aí é um vento do deserto, esse carro vai bater para mim. Ele me vai bater. Eu vou morrer. Compreende essa ideia? Então, é uma discussão interessante, mas que responde mais à ideia de que o poder da adicção tem as drogas, e que as drogas sempre fazem que as pessoas tenham um estado alterado da consciência. E isso não é certo. A ideia de que a maconha leva as pessoas a ter alucinações todo o tempo é uma ideia errada. Mas a maconha não é um alucinógeno. Não é considerada uma substância alucinógena. Compreende a ideia? A maconha, ela deprime o cérebro, né? Então, Ah? não é alucinógeno. A maconha deprime o cérebro. Não. Não Até onde eu necessariamente. Isso é interessante. A maconha é uma substância muito interessante, porque os cientistas até agora não han podido pôr a maconha em uma categoria. Muitas pessoas falam de ela como enterógena, não? Que na interação com o organismo vão a ter um efeito particular para cada organismo. Que muitas drogas têm essa ideia. O que gera o efeito das drogas não é a substância, é o encontro entre a substância e um organismo num momento particular, numa situação particular. Álcool que você consome o dia que seu namorado se foi da casa, não vai ter o mesmo efeito que o álcool que você vai tomar o dia que o namorado voltou a casa. Seu efeito vai ser diferente. Compreende? O álcool que eu consumo na minha casa solo não tem o mesmo efeito que o álcool que eu tomo na festa. Algumas pessoas
o uso da maconha gera ilusões, não são alucinações estritamente, são alterações de percepções reais, ¿sí? Cores, som, acentuação das sensações na pele, mas não em todos os casos. Há pessoas que usam maconha e não têm nenhuma dessas alterações. Compreende? Então, outra pergunta para ir finalizando o nosso encontro de hoje? Muitas perguntas. Mas Que bom! eu tô só anotando aqui diversas coisas, minha cabeça tá a mil. Mas é engraçado porque nessa pergunta, né, se a maconha é depressora, porque quando a gente pensa na divisão da droga depressora, estimulante perturbadora, a maconha entra uma perturbadora e justamente por essa ideia da alucinação, né, mas pelo menos em todas as pesquisas que eu fiz, a maconha estava lá na perturbadora, né, e essa ideia é totalmente nova agora para mim, é a primeira vez que eu estou ouvindo. E realmente está sendo uma desconstrução esse curso. E o álcool, ele entra na depressora porque ele, de fato, deprime o SNC, né? E aí tem vários níveis dependendo do consumo que você vai fazendo do álcool. E aí o seu corpo vai reagindo conforme o nível da quantidade do uso. E eu estou até fazendo um outro curso, mas esse é só na leitura mesmo. É um curso de textos. E aí ele vai fazendo essa separação e ele, mesmo ele separando, por exemplo, a maconha como droga perturbadora, ele diz que dependendo do organismo, dependendo da maconha, do cultivo, do plantio, de quanto tempo desde que a maconha foi retirada até o momento que você chega a fumar, isso vai gerar uma resposta diferente no seu organismo. Assim, eu achei isso bem interessante. Sim, tal qual, Nayara. Mas não é a substância só o que gera o efeito nas pessoas. E isso é uma ideia que para mim foi muito novedosa, que é que tem o poder no consumo de drogas, tem a substância, é a substância que me leva a mim a lugares onde eu não quero estar ou que me põe em estado particular, ou é o encontro da substância com minha realidade, não só com meu organismo, sino com meu estado de ânimo, meu humor, a coisa que me está acontecendo nesse momento. Compreende? Porque o poder das drogas não lo tienen as drogas. Não são as drogas quem faz que as pessoas virem dependentes. E esse é um conceito muito difícil de aceitar, porque, então, as pessoas têm responsabilidade. Porque, então, não só é necessário alejar as drogas da minha vida. Porque se eu não uso crack, tudo bem, eu não sou adicto. Como me falou um paciente há uns anos atrás, que me disse, não, você está confundido, doutor, você está confundido. Eu não sou alcoólatra, eu só bebo whisky. Certo? Compreende? Então, eu estou muito contente que vocês tenham mais perguntas que respostas. Essa é a ideia principal do curso. Para finalizar, vamos a ver que desde esses paradigmas, esses olhares, as drogas têm a mesma lógica da obra do teatro de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Vocês conhecem essa história? Não? Dr. Jekyll era um personagem da sociedade inglesa na época vitoriana, onde ele é um respeitado cientista, membro da
da sociedade, pai de família exemplar, mas ele conseguiu uma substância, ele criou uma substância que quando ele tomava, se transformava num monstro. Um monstro que violava mulheres, que fazia todo tipo de delitos. Um monstro que alguns autores pensam que era Jack the Ripper, Jack el Destripador. Sim? Então, a ideia de que só uma substância pode fazer que eu seja um monstro, que eu seja um criminoso, que eu seja um marido infiel, não? Como nos gostamos os homens de falar que eu fui infiel só porque eu estava bebado. Foi um álcool. Eu não gostei disso. Também muitos homens só aceitam sua homossexualidade só se estão bebados. Compreende? Então, muitos estudos científicos falavam de que eu estudei, de que as drogas faziam que os organismos viraram em aditos como uma conduta do consumo de desenfreno, de perda do limite. Sim? Muitos estudos, não sei se vocês se lembram, estudos com ratos ou com macacos, não? Eles tinham um dispositivo onde se eles batiam uma tecla, um botão, eles recebiam a droga. Então, nesses estudos, esses animais, todo o tempo batiam o botão, assim. E eles morriam de fome, morriam porque eles não dormiam, eles não descansavam. E a ideia que esses estudos transmitiam era que a droga fazia que as pessoas perdam o controle de sua vida, perdam a possibilidade de cuidar-se a si mesmos. Sim? Mas, para terminar hoje, vou deixar uma frase do Talmud, o livro sagrado do povo judeu, sim? Que diz a seguinte coisa: não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Nossa visão das drogas tem muito que ver com nossos medos, nossos preconceitos, nossas fantasias. Então, a invitação neste minicurso é fazer uma revisão disso, onde a geração de perguntas é muito esperável. Eu adoro que vocês tenham mais perguntas que respostas. E eu pido a vocês paciência, eu pido tranquilidade, vamos a ir caminhando juntos nisto. Vamos a enviar vocês as material, a apresentação que vamos compartilhar todos os encontros, vão chegar a vocês. Talvez vamos a pedir seus correios eletrônicos para enviar pelo e-mail. Você pode poner seus correios no grupo de WhatsApp, eu acho que é a forma mais prática. E dali nós fazemos um envio de isso, mais outros materiais. Sim? Também, se vocês podem conseguir meu livro, Soltar as Muletas, é uma leitura muito boa para acompanhar esse curso, mas podemos enviar alguns materiais também para vocês. Sim? Bem. Ok. Eu gostaria que vocês nos compartilharam uma palavra sobre como foi esse encontro para vocês. Uma palavra. Pode ser? Para mim, primeiramente foi um reencontro,
né? Cá estou eu novamente. Acho que nada tão molhado que não dê para chover em cima. Tá chovendo no molhado, tá se repetindo, mas o quão que é importante se repetir e o quão que naquele momento eu ouvi essas mesmas coisas e elaborei algo, e hoje eu ouço essas mesmas coisas e já elaboro algo, não necessariamente mais aquela coisa, né? Então, nesse primeiro é o reencontro. Vamos ver os próximos, o que vem, né? Que bom. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Outra palavra? Reconstrução, eu acho. De construção. Conceitos, de formas de olhar, de tudo que a gente está aprendendo aqui e compartilhando no grupo. Para mim também foi bem parecido com a experiência com a Tatiana. Quebra de paradigma. Obrigado, Tatiana. Obrigado. Obrigada. Outra palavra? Eu acho que eu queria falar de desconstrução, mas eu acho que é uma incompreensão, assim, que eu estou sentindo no momento eu estudei muito para fazer o meu TCC e eu apresentei o meu trabalho de conclusão de curso tão confiante e agora eu estou vendo que eu não estava compreendendo tão bem assim. E aí eu acho que agora a minha cabeça tá... Eu amo o tema, eu sou muito apaixonada pelo tema, mas é muito gostoso saber que eu não sei muita coisa sobre ele, assim, que eu preciso... Tipo assim, eu tô... Mas é muito bom, é um sentimento muito bom, assim, de aprendizagem. Eu já quero que chegue terça-feira, eu vou ficar passando a semana toda no curso. Foi ótimo, obrigada demais, só agradecer. Bem, obrigado, Obrigada. Nayara. Muita paciência, sim? Você sabe muito. Você sabe muito mais do assunto de o que você pensava antes de aprender sobre droga. Você vai ver que muito de sua formação tem que ver com esse trabalho. Mas você tem que ter paciência e eu gosto de ver assim você entusiasmado, assim. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu entusiasmo. Muito obrigado. Bem. Ana, alguma palavra? Não encontrei uma palavra que define, não, por isso que fiquei quietinha, mas acho que o novo para mim está sendo importante nesse momento. E agradeço todo mundo e foi maravilhoso. Estou tão empolgada quanto a Ana. Que bom. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Ana. Bem, nos vamos despedindo, ¿sí? Vamos a reencontrarnos na terça-feira, às 17 horas, ¿sí? Bem, muito obrigado. Norma? Obrigado você. Obrigado você. Muito contente desta tarefa. Até a próxima, gente. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Boa noite. E